Olá, gente, tudo bem? Então, eu estou aqui rapidinho para gravar esse vídeo para vocês, para falar sobre a nossa atividade final, né? A nossa atividade final vai ser você produzir um plano de aula é, para uma turma, né, de uma escola do campo, né, ensino fundamental. Então, eu preparei aqui um plano de aula e vou mostrar para vocês. Esse plano de aula vai estar também anexado como modelo para você utilizar. Logicamente, você não pode usar, não poderá usar o mesmo tema nem o mesmo plano de aula. Ele é só um modelo para você se basear e preparar seu plano de aula, tendo em vista que alguns alunos disseram que não tinham tido essa parte de pedagogia, não tinham tido esse conteúdo, enfim, não estava preparado para poder fazer um plano de aula. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar como eu quero esse plano de aula, como que você vai ter que elaborar e quais são os pontos principais. E o principal também é como que você vai linkar o conteúdo que você aprendeu com o seu plano de aula. Então, a ideia é você pegar um dos temas das aulas ministradas e você preparar uma aula, tá, e adequá-la para uma turma da educação do campo, ok? E uma coisa também importante, você não pode esquecer de usar a bibliografia que foi dada no curso. Claro, você pode colocar mais coisas, o nosso curso é interdisciplinar, o curso de educação do campo, então história é uma delas, mas tem outras matérias, então você pode mesclar com outros textos, com outras matérias que você está estudando, mas não pode fugir do tema que a gente está trabalhando, que a gente está propondo, e também não pode deixar de citar uma bibliografia que a gente deu, tá bom? Então vamos ver agora o meu plano de aula modelo para a gente mostrar para vocês como é que eu quero que vocês façam o trabalho e também já serve para vocês aprenderem a montar o seu próprio plano de aula, tá bom? Olho na tela aí. Bom, gente, então aqui eu criei esse plano aqui fictício, né? Uma escola fictícia também. A escola estadual Paulo Freire, é a escola que eu escolhi. Esse é um plano de aula. Foi elaborado aí a partir das indicações da aula da professora Liliane do Guimarães Alvim Nunes Araújo. Está na internet também. Eu adequei para poder ficar aí dentro do nosso propósito, tá? Então aqui, olha, já vai vir já com todos os dados, vocês vão só preencher. O meu está preenchido, para que vocês possam aí entender como que é um plano de aula. Modalidade, nível de ensino fundamental inicial, porque esse é o propósito da educação do campo, da disciplina, tá, de vocês, mas isso não quer dizer que vocês vão ter que trabalhar no ensino fundamental inicial. Eu estou preparando vocês aqui por esse conteúdo, para que você esteja apto para dar aula para esse segmento. Tá? O componente curricular que você vai trabalhar, como vocês sabem, né, é interdisciplinar, então eu coloquei aqui História, Geografia e Ética. O tema é o problema da Terra no Brasil, então esse é o tema da nossa aula, você vai completar aqui. Quais são os dados? Né? O que o aluno deverá aprender com esta aula? Analisar os motivos pelos quais no Brasil a Terra está concentrada nas mãos de poucos, conscientizar sobre a importância da reforma agrária, apreender com a Revolução Francesa, como a luta pela terra desencadeou conflitos que permanecem até os dias de hoje, desenvolver atitudes fundamentais em relação à importância e cuidado da terra e valorizar a cultura da educação do campo. Lembrando aqui, ó, nosso tema então aqui é a Revolução Francesa, tá, que eu vou utilizar para poder trabalhar aqui na sala de aula com eles. Então você já pegou aqui que esse aqui é o tema, então a partir da Revolução Francesa eu vou estar trabalhando o problema da terra. Ok? Desenvolver atitudes fundamentais, né, em relação à importância do cuidado da terra e também valorizar a cultura do campo. Beleza? Então, nossa aula vai ser dividida em vários momentos. O primeiro momento é a acolhida, que é o momento em que os alunos chegam e aí você recebe ali os alunos ali, tá? Então, eu estou prevendo aqui, para nossa acolhida, né, você poder criar alguma atividade lúdica, tá? Para esse momento. É bom fazer uma dinâmica quebra-gelo. Deixa eu colocar aqui. Vou até colocar aqui uma dinâmica quebra-gelo. Existem várias dinâmicas, você pode criar numa ali, mas são dinâmicas para chegada, para acolhida, para dizer o nome e tal, para dizer de onde veio. Uma dinâmica bem quebra-gelo, uma dinâmica bem legal na abertura, que eu chamo esse momento de acolhida. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, aí sim começa a aula expositiva, que será uma aula expositiva.
E aí vai ter uma problematização. A aula expositiva é aquela em que você, o professor, ele fala, né, ele explica. Tem menos interação do aluno nesse momento que ele está explicando a matéria. Então, essa aula expositiva é importante para passar algum tipo de conteúdo. Geralmente, os professores trabalham muito com aula expositiva. Não é o único método, mas é um deles. Eu vou usar eles aqui para a gente poder trabalhar. E aí eu vou começar a minha aula expositiva com uma problematização. Eita, problematização. Eu vou tocar a música Vilarejo, Tribalistas, né? Que é interessante essa música aí para a gente trabalhar em sala de aula. E aí, depois dessa música, eu vou pedir para fazer algumas perguntas aos alunos, né? O que eles acharam, sobre o que é o temático da música, o que eles sentiram ao ouvir a música e quais lembranças lhes trouxe, né, a música tocada. Se vocês tiverem tempo, dá uma olhadinha aí no Tribalista, dá uma busca na internet. Aí, se vocês tiverem curiosidade, essa música é muito legal, vocês devem conhecer. Solução, então, depois que a gente lançou essa problematização a partir da música, né, que eu perguntei o que eles acham, o que eles pensam sobre ela, quais são os sentimentos e lembranças que trouxe as crianças que você está trabalhando, os seus alunos, aí vem a solução, que é você dizer por que você passou a música. Você não está passando uma música por passar. Então você avisa que na aula de hoje, né, o tema é o tema da terra, do acesso a um lugar para viver, plantar e colher, que será abordado a partir do contexto do problema da Terra na Revolução Francesa. Ok? Aí eu fiz a minha abertura da minha aula. E aí vem o conteúdo, né? Eu vou falar sobre a França pré-revolucionária, eu vou falar o que foi a Revolução Francesa, né? Tudo isso resumido a uns 40 minutos, como ficou o acesso à terra depois da Revolução Francesa, e eu vou falar também sobre o problema da terra no Brasil e a desigualdade social. Ok? Então já vou começar já a trabalhar esses conteúdos aqui com eles a partir da Revolução Francesa. Veja como é que o conteúdo de história, como é que ele me ensina, né, me ajuda a pensar, né, diversos tipos de temas e temáticas. Você podia pensar problema da terra, podia pensar trabalhar com a terra indígena, com terra quilombola, tudo isso a partir da Revolução Francesa. E os outros temas também sobre a Revolução Industrial, claro, aplicando cada um a sua área ali. E aí, no final, eu vou também falar sobre o seguinte, eu vou trazer as melhorias com a reforma agrária, que é a diminuição do fluxo de trabalhadores rurais, né, para a cidade, que é o êxodo rural. Vou fixar esse trabalhador rural ao campo, não vai precisar sair. Vou melhorar a vida dos trabalhadores rurais se tivesse, né, a reforma agrária. E teria aumento da produção de policulturas, diminuiria o conflito sobre a luta da terra, e também dos latifúndios, né, essa concentração de terra, se tivesse essa reforma agrária no Brasil. Por isso que ela é importante. Terceiro momento, depois disso, eu vou fazer uma roda de conversa e vou disponibilizar para os alunos, nessa roda de conversa, perguntar sobre o que eles acharam, né, do tema. Disponibilizar os alunos em roda, né, colocar os alunos em roda, vou colocar, fica melhor, colocar os alunos em roda e conversar com eles sobre o que eles acharam sobre o tema. E aí também eu vou aproveitar para aprofundar o conteúdo, caso eles queiram saber mais sobre a Revolução Francesa e tal, e eu vou trazer esse conteúdo, né, buscar também aplicação para a nossa realidade. A sua aplicação para a educação do campo. Ok? Beleza. Quarto momento são as atividades, né? Aí vou disponibilizar algumas imagens aos alunos para que eles visualizem sobre a concentração de terra no Brasil. Aqui tem essa imagenzinha que eu trouxe, trabalhadores rurais sem terra, aguardando o desenrolar do processo da reforma agrária. Então, essa é uma que eu traria, né? Mas sem legenda, isso é só para vocês verem. Então, eu vou colocar essas imagens ali, e eles estão em roda já, e eu vou trazer para eles essas imagens. Depois, eu vou fazer uma reflexão, né? Após a reflexão sobre as imagens, a discussão sobre as imagens, solicite aos alunos que propõem uma legenda para colocar abaixo das mesmas. Então, no primeiro momento, dê as imagens, para que eles visualizassem, para que eles problematizassem, falassem sobre o que é aquelas imagens, né? O que eles estão pensando, o que aquelas imagens trazem para eles, evocam seus sentimentos, o que eles pensam, o que eles percebem, o que eles aprendem com ela, e depois dessa reflexão, vou pedir para eles colocarem a legenda, eles podem escrever a legenda, cada um vai criar a sua legenda, ok? A avaliação, e a avaliação
deverá ser contínua. Eu coloquei aqui porque todo plano de aula tem que ter aí a avaliação. Ok? E aí, no caso, eu vou colocar aí essa avaliação, identificamos os alunos que conheceram a rotina, o funcionamento das práticas da escola do campo, conscientizar sobre as desigualdades sociais existentes entre as regiões urbanas e rurais, e a concentração de terra. E a concentração de terra. O resto não serve para a gente, não. Vou ficar diminuir aqui, ok? A concentração de terra no Brasil. Beleza. Aí essa avaliação é contínua, não vai ter avaliação hoje. E aí vem a bibliografia. E aqui tem os textos, ó, que eu estou colocando aqui, que são justamente os textos lá, ó, da nossa atividade, da nossa disciplina. Então, no seu plano de aula tem que ter os textos que foram passados, ok? Então, a partir deles, eu criei esse plano de aula. E aqui tem outros textos que estão aqui, né, que me ajudam a com fonte de consulta para criar aqui a nossa aula. Então, está aqui o nosso plano de aula, criei o plano de aula, ok? Show de bola para você dar uma aula, aí você já tem um plano de aula, já guarda aí esse modelo também, e você já sabe como é que eu quero aí que você produza esse material, tá ok? Então, mãos à obra, comecem a trabalhar, escolham o tema que vocês quiserem e só lembrem de, primeiro, aplicar a uma turma da classe de educação do campo, produzir o plano de aula, seguir os mesmos passos, o mesmo modelo do meu plano de aula, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, o que você vai fazer em cada um deles, adequando aí esse conteúdo, e finalizando você vai anexar, e esse vai ser o teu trabalho. Você vai anexar ali, né, enviar o seu material, o seu conteúdo em anexo, na atividade, vai ser o seu plano de aula. Beleza? Facinho, né? Tá legal, gente. Essa foi a nossa aula assíncrona aí sobre a nossa atividade final. Espero que vocês se cuidem, estejam bem. Até a próxima.